Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje aí temos aí mais uma vez mais um probleminha aqui de programação da maratona. Mais um probleminha aqui do BigCrowd. Dessa vez a gente vai trabalhar com um probleminha aqui que envolve listas e strings, né? E a ordenação também, né, desses arrays, né? Que armazenam strings. Então, basicamente, tem um probleminha aqui de controlador de voo e é o probleminha aqui de número 3163 do BigCrowd, certo? É um problema de nível 2 e envolve aí a temática de estruturas e bibliotecas. Então, bom, vou iniciar aqui no meu padrão dos outros vídeos, né? Vou estar iniciando aqui leitura do problema, entendimento do problema e posteriormente vai começar a codar aqui em C, né, na linguagem C de programação, aqui na própria ideia do BigCrowd e eu vou explicando o código ao decorrer do enquanto eu vou fazendo, né? Então, vamos começar aqui então, fazer a leitura do problema. Bom, controlador de voo. Então, basicamente, o problema se resume a: o aeroporto de Congonhas recebe todos os dias uma média de 600 pousos e decolagens, ou cerca de 36 por hora. No último ano foram exatamente 223.989 movimentos aéreos. Para organizar todo o fluxo de aviões que chegam a Congonhas e saem de lá, a torre de controle funciona o tempo inteiro com o nível máximo de atenção. Para descartar qualquer possibilidade de erro humano, o chefe de controle de tráfego aéreo de Congonhas contratou você para desenvolver um programa que organize automaticamente o fluxo de aviões no campo de pouso. Agora vai começar a parte interessante do problema, né? Aquela parte que realmente importa. Para isso, basta seguir os seguintes protocolos. Os aviões que vêm do lado oeste da pista têm maior prioridade em serem colocados na fila, pois são aqueles que estão mais próximos do localizador no início da pista. Já os aviões que estão se aproximando pelo lado norte e sul devem ser inseridos na fila um por vez, ou seja, insere-se um avião do lado norte e em seguida um avião do lado sul. E por último, insere-se o próximo avião que esteja se aproximando ao lado leste da pista. A entrada ela é composta por um número inteiro P, representando o ponto cardeal do avião em que entrou no campo da pista, né? Vai de -4 a -1, onde -4 representa o lado leste, -3 do lado norte, -2 do lado sul, -1 do lado oeste. E em seguida é realizada a entrada dos respectivos aviões, composto por um identificador com mais a letra A, seguida de número inteiro. A qualquer momento é permitido trocar o ponto cardeal e inserir novas aeronaves repetidamente, até que o roteador finalize a sessão com o dígito zero. A saída vai ser composta de uma linha contendo as aeronaves enfileiradas pela ordem do protocolo estabelecido pelo aeroporto. Então, basicamente, qual que é o problema aqui? A gente vai ter uma entrada, que vai ser de -4 a -1, indicando, né, se vai ser leste, se é norte, se é sul, se é oeste. A prioridade é basicamente você primeiro ordenar, primeiramente, os aviões que vêm do lado oeste, posterior do lado oeste, né? Depois do lado oeste você vai ordenar os que vêm do lado norte e sul, e por último leste. E aqui ele deu basicamente pra gente um exemplo de como seria, né? Então ele vai começar, por exemplo, aqui ele começa ele popula primeiro o lado leste. O lado leste tem esses aviões. Depois ele troca e ele vai popular o lado oeste e vai ter esses dois aviões. Depois ele popula o lado sul, vai ter esses aviões. Depois ele popula o lado norte e vai ter esses aviões. E depois ele finaliza com zero. É como se fosse um end of file, né? Só que usando zero. E aí depois ele mostra os aviões ordenados. Por exemplo, olha como ele segue um padrão. O primeiro avião é o A80, seguindo o padrão de estar aqui juntamente do oeste. Depois ele colocou um A20, seguindo o padrão de estar com o norte. E depois ele colocou um A2, seguindo o padrão de estar ali com o nosso sul. E depois o A1, que é do lado leste. Depois o próximo ele é o A40, que é do lado oeste. Então meio que ele vai ordenando dessa forma, né? Nessa ordem de prioridade, até ele conseguir terminar de ordenar todos os aviões. Tá? Então esse é o nosso desafio. Então agora, depois de ter entendido o problema, né? Quase 4 minutos para entender o problema, agora a gente pode sim começar a codar. Então a gente vai ter que trabalhar aqui então com já de padrão. Eu vou importar para esse problema a biblioteca std.h, padrão do C. Vou estar importando a biblioteca para manipulação de strings, string.h, e vou definir uma variável global max 100. Então, basicamente, eu vou criar alguns caras aqui importantes, alguns vetores de caracteres aqui, alguns vetores de strings, na verdade, né? Alguns arrays de strings,
usando o conceito de dicionário, então eu vou criar meu array oest para ele basicamente armazenar até 100 itens de tamanho 100, tá? Para armazenar lá todos os meus aviões que estão lá do oeste, né? Posteriormente, eu vou fazer isso também para, vou replicar isso para norte, né? Criar meu array de strings aqui usando o conceito de matrizes em C. E vou replicar isso também para sul. E vou replicar isso também para o lado leste. Então, deixa eu colocar aqui, né? E depois disso, a gente vai declarar algumas variáveis inteiras. Por exemplo, a variável oeste fim igual a zero. Norte fim igual a zero. Opa. Sul fim igual a zero. Leste fim igual a zero. Isso vai ser usado lá na frente, no nosso, quando a gente for ordenar tudo certinho. Aqui eu vou criar o meu array de strings para armazenar o meu valor total, né? É o meus itens ali, então, os aviões, né? E eu vou criar uma variável inteira total igual a fim, underline fim, né? Igual a zero. E basicamente agora eu vou criar a minha função. Eu vou resolver esse problema, eu vou segregar ele por funções, acho que fica mais organizado assim. Então a gente vai começar escrevendo aqui uma função que vai servir para adicionar o pouso. No caso, a gente só quer fazer uma função que adicione os aviões, né? Dado que eles estão sendo entrados, eles têm que ser adicionados em algum array, né? Aviões do lado oeste, aviões do lado norte, aviões do lado sul. Então, eu vou criar uma função para fazer isso. Essa função não tem, como ela vai trabalhar com populamento de arrays, né? Ela não necessariamente necessitaria ter um retorno. Então, a gente vai colocar essa função como retorno void. E o nome da função vai ser adicionar pouso. E ela vai ter como parâmetros, né? Ela vai receber aí um caractere que é o pouso, né? O própria sigla do avião, né? Tá pousando. E a direção, né? Se é leste, se é norte, né? Pra onde que ele tá indo aí, né? E basicamente o que essa função vai estar validando, opa, ela vai usar um switch case, né? Onde ela vai validar ali a direção que está sendo colocada. E caso seja menos um, por exemplo, ele vai estar dando, usando a função string copy, né? Que é uma função da biblioteca string.h, e ele vai estar basicamente pegando, pulando aqui o nosso vetor na posição, o nosso array oeste, né? Na posição oeste fim, mais. No caso, ele vai começar em zero e vai crescendo conforme a gente for populando. E ele vai popular com o parâmetro passado pelo usuário, que é o pouso. Depois a gente daria um break nesse switch case. E a gente vai replicar isso para os outros casos. Então, se for menos 2, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai fazer isso, né? Basicamente para sul agora, né? Então eu vou replicar a minha estrutura. Agora eu quero popular o sul. Então eu vou fazer aqui, sou fim, mais. E vou passar o pouso. Opa, e vou dar um break. Fazer isso por case menos 3 também, né? Fazer um string copy. String copy. Vou fazer agora para o norte. Popular, norte, fim, mais. Opa, popular com pouso. E vou fazer isso também por case menos 4, que eu vou fazer um string copy. E vou pular last fim, mais. E eu vou pular com pouso. Lembrando que eu esqueci de dar break nesse aqui e nesse aqui também. Vou dar um breakzinho aqui para poder sair do set case. Bom, essa função ela faz só isso, ela é bem simples. É só para tipo, pular nossos arrays. Dado que eu fiz isso, agora a gente precisa criar uma função para poder processar e organizar os polos na ordem de prioridade. Né? Porque a gente vai ter esses monte de array, mas a gente tem que organizar a nossa saída, a gente tem que organizar os nossos polos e fazer uma ordenação deles. Então a gente vai criar uma funçãozinha que também vai ordenar, mas não vai ter nenhum retorno, então vai ser void também. E o nome dela vai ser
processar pousos. Acho que é um nome bom, né? Ela não vai receber nenhum parâmetro. Então, ela começaria ali, idealmente, com... Criaria duas variáveis inteiras aqui, né? O i igual a zero e o j igual a zero. E, basicamente, eu vou fazer um loopzinho while no começo aqui da função. Para poder validar, né? Se meu oeste fim, ou melhor, enquanto meu oeste fim for maior do que meu i, que vai começar em zero, ou meu norte fim for maior do que meu i, ou meu sul fim for maior que meu i, ou o meu leste fim for maior do que meu i. Acho que são esses, né? Oeste, norte, sul e leste, né? Aí a gente vai, enquanto isso for verdade, né? Enquanto eles forem maior do que meu i, que vai começar em zero, eu vou verificar se meu oeste fim, se meu oeste fim, né? Se for ele que for maior do que meu i, então eu vou fazer o string copy e vou popular o meu array total. Lembra que a gente criou lá em cima? Vou popular o array total na posição total fim, que começa em zero, também usando mais, vai te ir crescendo. E vou popular com o conteúdo de oeste, que é na posição i, que vai começar inicialmente em zero. Esse aqui vai ser basicamente para tipo, pular o nosso array resultado ali, nosso array total, né? E vou aplicar esse processo para todos os outros. Então, eu vou fazer isso para o meu norte fim aqui. Se o norte fim ele for maior do que i, né? Então, eu vou usar a string copy da biblioteca string.h, populando meu total na posição total fim norte i. Vou replicar esse processo. A gente está fazendo um if mesmo, tá? Então ele vai rodar a cada passo, não é o else if, e sim um if. Então ele passa aqui, depois passa aqui, depois vai passando, né? Vai populando. Porque idealmente ele precisaria fazer um de cada, né? Em cada linha, né? Não poderia fazer tudo de oeste. Tem que fazer um de oeste, um de norte, e ele vai organizando certinho. Um de cada. Então a gente tem que fazer vários ifs, né? E eu vou fazer uma validação pro fim, se ele for maior do que meu i. Eu também vou criar um string copy, né? Basicamente ele vai popular ali o nosso array total, que é o nosso array de resultado, né? Total fim da posição para ali começar em zero e ir crescendo a cada passo do loop, a cada passo da população, né, que ele for usar. Aqui vou passar a conta de sul e vou replicar isso pro próximo if, que eu acho que só faltou o leste, né? A gente usou no oeste, né? É o leste agora, o leste. Opa, leste fim, mais i maior do que i, né? Se quando ele for maior do que i, vamos fazer essa população, opa, aqui. Vou usar o stack copy e vou passar ali total, né? Na posição total fim, né? E ele vai fazer ali um last, opa, lastzinho na posição i e show de bola, né? Já foi. Sem poder esquecer que a cada passo ali do nosso while, a gente cresce o nosso i para uma hora ele sai dessa condição do i ser menor do que o west fim ou o norte fim, enfim, né? Para poder sair desse loop while, senão ele vai ficar ali no negócio que a gente chama de loop infinito e a gente não vai querer isso para o nosso programa, né? Então, beleza. Terminando esse loop while, ainda na função, a gente vai imprimir o nosso resultado do usuário. Então, a gente vai fazer um duplo laço de repetição, um farzinho aqui, né? Acho que eu vou fazer junto, fica mais bonitinho. Enquanto o i, opa, acho que o i a gente não precisa declarar, né? O i igual a zero, enquanto o i ali ele for menor do que o total fim, lembrando que o total fim está crescendo a cada passo, tá? Então se o total fim for igual a 10, ele vai rodar de 0 a 9. Ele faz i mais. E agora é só percorrer, né? A gente vai percorrer esse array aí e vamos printar para o usuário ali o que tem que ser printado. Só que o bcrowd, para não dar problema, o que acontece, né? A gente tem que tomar cuidado com o presentation erro, tá? Porque o que o bcrowd quer nesse aqui, ele quer que te percorra e vá imprimindo cada um desses caracteres com espaços entre eles. Show aqui, né? Tranquilo. Só o que acontece? Naturalmente, a gente poderia fazer um porcentagem S espaço
Poderia. Mas no final ele printaria um espaço também. Se você fizer isso, vai dar presentation error. O que que é o presentation error? É quando você tem a resposta certa, mas a forma que você apresentou o resultado não ficou da forma que o BigCrowd espera que fique. Então, espaços em branco no final do resultado, falta de barra N, essas coisas podem fazer ele dar presentation error. Que não necessariamente significa que você errou o resultado, mas significa que você printou o resultado da forma que não era esperada. Então, não necessariamente você errou a sua lógica, você acertou ela, mas você não demonstrou o resultado da forma que era esperado pelo, pelo programa, né? Então, para evitar esse tipo de problema, a gente vai fazer uma tratativa nesse loop for, para basicamente ele verificar que se meu i for maior do que zero, e apenas se meu i for maior do que zero, a gente coloca espaços em branco. Por quê? Porque no primeiro caso, ele não vai, ele só vai printar o valor. Vai crescer e vai virar 1. A partir disso, ele vai printar espaços em branco, certo? Por que isso? Porque entre os porcentagem S, a gente não vai dar nenhum espaço em branco no final. Porque chegando aqui no último caractere, ele vai printar o último espaço em branco, vai printar o último caractere, e não vai ficar espaço em branco depois dele. A gente vai chegar isso melhor aqui no código. Deixa eu escrever ele aqui. Eu tava só imaginando a lógica na minha cabeça. Mas, tipo, a gente faria tipo uma condicional para verificar. Se o meu i for maior do que zero e somente se ele for maior do que zero, a gente vai fazer um print com espaço. Ah, o que que é esse espaço aqui? Opa, o que que é esse espaço aqui? Esse espaço aqui é esse cara aqui, tá? Então, somente se meu i for maior do que zero. Se ele for maior do que zero, só printa o valor. A partir do momento que ele é maior que zero, a gente começa a printar esses valores aqui sempre no início do last repetição, a gente printa esse cara. E aí, depois disso, é que a gente vai printar nosso valor, né? Aí aqui é uma iteração normal, a gente está iterando sobre o nosso array total, nosso array de resultado e estamos printando. Só que de vez de eu printar assim, ó, com esse espaço aqui, que vai ocasionar presentation error no final do programa, a gente faz 100 e faz ele printar aqui em cima, porque no último elemento ele não vai ter espaço em branco, logo não vai dar presentation error, tá? É, Então tem que ter essa sacada aí. Às vezes você tem o seu código certo, mas não necessariamente, você não necessariamente conseguiu fazer da forma que, que seja esperada pelo programa, tá? Então, infelizmente, a maratona tem muito dessas, tá? Tem muitos probleminhas aí de presentation error e elas dão uma pegada no pessoal, de vez em nunca aí. O pessoal acaba travando em problemas de presentation error e isso pode consumir um tempinho legal na prova, então é bom se preparar para esses casos, para não sofrer com eles, né? E no final do laço de repetição, depois que a gente terminar tudo, só finaliza com printf barra n, tá? Isso aqui é requisitado pelas questões do background da maratona. Sempre tem um barra n no final, isso aqui, pelo menos no C, né? Acho que é padrão fazer. E depois que a gente fez essas duas funções, a gente vai agora construir o nosso código principal, né? A gente codou, mas isso não está rodando na estrutura principal, então agora bora criar nosso main, que é onde a mágica acontece. Deixa eu colocar um return zero aqui. Bora preparar o códigozinho. Show de bola aqui. Bom, basicamente eu vou ter uma int direcão, que vai ser a direção que o usuário vai querer ir, né? Quer ir pro leste, quer ir pro norte, né? Pra onde você quer ir. Ele vai ler essa entrada, tá? Ele vai ler essa entrada, tá? Vai ler essa entrada, show. E dado que ele leu essa entrada, o que que ele vai fazer? Ele vai criar um array sharposo, valor max, ou seja, ele está basicamente criando ali o nosso lugar onde a gente vai armazenar nosso, nosso, nosso código de avião, né? E ele vai fazer uma leitura, um loop while igual a 1, então para sempre vai ficar lendo ali infinitamente, né? While enquanto verdadeiro, então vai ser sempre verdadeiro. E aí basicamente desse loop while a gente vai colocar um scanfzinho, onde a gente vai ler qual que é nosso avião, né? Qual é o código do nosso avião.
E a gente vai fazer uma comparação. A gente vai usar de novo a biblioteca string Portugal, usando string compare, né? Onde a gente vai falar, pô, essa variável que você me passou agora, ela é. Opa, peraí, só que eu fiz errado aqui. Uso. Acho que foi assim, né? Essa variável que você me passou aqui agora, ela é igual a zero, né? Ah, ela é. Ah, ela não é. Se ela for igual a zero, pô, acabou o código. Break. Caso contrário, else if. Pô, se o que você me passou agora, pá, ele é menos um, se for verdadeiro, e, inclusive verdadeiro desse string compare é estranho, né? Ele retorna zero quando é verdadeiro. Diferente do que a gente está acostumado do binário, né? Que o 1 seria true, aqui o zero seria verdadeiro, né? Então tem que ter esse ponto também, né? Tem que colocar o zero para verdadeiro. Ou, se meu string compare pose for menos 2, foi igual a menos 2, né? E a gente compara com zero. Ou, se meu string compare pose igual a menos 3, né? Acho que é isso. Isso. Ou por último, meu string compare. Vou ficar um códigozinho grande aqui, peraí. Opa. Só. Começando a me. E... Legal. Aqui, né? Pose. Menos 4. Igual a zero. Aí a gente vai abrir nossa condicional finalmente. E a gente vai dentro desse else if gigante aí. Pegar a nossa direção que foi passada. E tá como string. E... E a gente vai dar um ato i. Pose. Basicamente, o que esse código vai fazer, né? Ele vai pegar, vai ler ali o código. Idealmente isso aqui é para poder verificar as aeronaves, tá? Mas se caso o cara digite zero, ou caso o cara digite ali um menos um, menos dois, menos três, que seria para definir a direção, né? A gente não pode deixar como string. A gente tem que converter isso aqui para inteiro, porque lá em cima ele espera um inteiro, né? Então a gente teria que dar um atoi, né? Que é uma funçãozinha para dar tipo um cast, né? Mesmo dar um castzinho para poder transformar esse valor de string para valor inteiro, tá? Então seria basicamente essa a ideia aqui dessa parte do código. E caso não seja isso, no caso não seja o caso de ser um valor de direção, a gente só vai chamar a função adicionar pose, que a gente criou lá em cima, né? E a gente vai popular o nosso arrayzinho aqui, né? A gente vai vai popular nossos arrayzinhos aqui, passando o pouso, que é o que foi passado pelo usuário, e a direção. Já vai estar com o padrão definido ali. A cada passo do loop a gente vai poder pegar essa direção, atualizar ela, enfim. E idealmente seria isso aqui dentro dessa parte, desse loop while. Depois que ele populou tudo, aí basta você chamar a nossa função, a nossa outra função que a gente criou aqui em cima, que é de processar pousos, para iterar sobre os nossos arrays e resultados e dar a resposta. Então basta você chamar esse cara aqui, processar pousos, e se tudo estiver certo, ele deve rodar. Se tiver alguma coisa errada, a gente pode corrigir. A gente pode debugar o código. Então, bora ver se o Bcrowd aceita. Se não aceitar, mesmo esquema dos outros, né? A gente vai verificar o erro aqui agora com vocês. Vamos ver se o Bcrowd aceita a submissão. Aceitou. Então a gente ganhou o bolão aí de novo, não era à toa. E é mais um problema resolvido aí com sucesso. Então é isso, pessoal. Se tiverem qualquer feedback, qualquer dúvida, pode deixar nos comentários aí. E a gente vai tentar responder. Valeu aí mais uma vez e obrigado. Até a próxima.